Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar ainda essa história da estratégia do Flávio Bolsonaro para ser candidato à presidência da República em 2026. A gente viu que o Flávio já mudou de posição, inclusive, entre a sexta e o sábado, entre o sábado e o domingo, entre o domingo e a segunda. O Tarcísio de Freitas veio a público dizer, inclusive, que se o candidato for Flávio, que ele irá caminhar ao lado do Flávio Bolsonaro. Porém, nos bastidores da política aqui no estado de São Paulo, estou em São Paulo, como eu já falei para vocês algumas vezes, aqui no estado de São Paulo a história é um pouco diferente. O Tarcísio da frente das câmeras é um e o Tarcísio que aparece atrás das câmeras é outro. Como assim, Carlito? Na frente das câmeras, o Tarcísio se vende como esse cara que respeita o Bolsonaro, que respeita o espólio eleitoral do Bolsonaro, e que se o Flávio for escolhido do Bolsonaro, que ele irá apoiar o Flávio em fidelidade ao Bolsonaro. Porém, nos bastidores da política aqui em São Paulo, ele já tem dito para vários aliados que fazem parte do mesmo cenário político, que fazem parte do mesmo grupo político, que não irá se empenhar pela candidatura do Flávio Bolsonaro. E detalhe, isso independe se ele seria ou não candidato, tá? Mesmo que ele seja candidato à reeleição a governador aqui no estado de São Paulo, que é o que eu acredito que irá acontecer. Eu só acredito que o Tarcísio não seja candidato à reeleição aqui em São Paulo se algo muito mirabolante acabar ocorrendo, mas caso contrário, eu acho pouquíssimo provável que o Tarcísio vai disputar a presidência da República e ele já revelou para aliados que não pretende se empenhar na candidatura do Flávio Bolsonaro, caso esta candidatura seja mantida. A gente viu, inclusive, uma postagem do Carlos Bolsonaro também nas redes sociais nas últimas horas aí, falando coisas, no mínimo, estranhas, né, para não dizer pornográficas, falando sobre questões envolvendo ali saco escrotal e o que está dentro desse saco escrotal. Criticou o mercado, dizendo que o mercado teria escolhido o Lula. E até interessante, né, ele dizer que a Faria Lima teria escolhido o Lula como candidato, porque até essa piadinha do Lula ficou sem graça, porque o presidente Lula recentemente sancionou um projeto que veta ali, né, essa questão da utilização da linguagem neutra dentro de repartições públicas. Então até essa piadinha que eles faziam não cola em tese mais, porque o Lula não adota a linguagem neutra. Mas independente disso, o que é que eu estou percebendo nessa movimentação inteira aí? Inclusive, aquele instituto muito famoso, né, por divulgar pesquisas falsas ou manipuladas, o Instituto Veritas, aquele mesmo que lá em 2014 divulgou uma pesquisa com dados falsos sobre a eleição do segundo turno da presidência da República entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, num dado em específico do estado de Minas, que inclusive o próprio dono do Instituto na época reconheceu. Mais recentemente, a gente viu pesquisas Veritas sendo questionadas em Porto Velho, em Goiás, porque ou traziam dados manipulados ou dados com estratégia, com metodologias questionáveis, né, que conseguiam, inclusive, de certo modo, manipular a opinião do eleitorado. E quando você vai ver essa pesquisa, porque ele sempre recorre para o Instituto Veritas, quando você vai ver os dados da pesquisa Veritas, são dados completamente mirabolantes, né? O Flávio Bolsonaro empata com o Lula, se a eleição for hoje, o Tarcísio derrota o Lula no segundo turno e a rejeição do presidente Lula é de 60%. Eu estou citando isso aqui para vocês para que vocês possam entender como é que essa trupe joga sujo. Eles utilizam todos os recursos que eles têm. Veículos da mídia tradicional, rádio, TV, jornal e revista, veículos das mídias sociais, né, canais no YouTube, perfis no Instagram, perfis no TikTok, e também utiliza, meu amigo e minha amiga, instituições que produzem pesquisas. E a gente sabe que no caso especificamente do Instituto Veritas, a credibilidade não é um forte desse, entre aspas, instituto de pesquisa. Mas o que é que a gente tem visto de movimentação? Está acontecendo uma tabelinha entre o Flávio, o Eduardo e o Carlos, para tentar viabilizar o nome do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro como candidato. A Michelle Bolsonaro pediu afastamento por um tempo do cargo de líder ali do PL Mulher, inclusive teria um evento agora no dia 13 de dezembro do PL Mulher, que foi remarcado para abril. A alegação da Michelle é que a prisão do Bolsonaro e problemas de saúde estariam mexendo com ela e que ela precisaria se manter afastada por um período. Eu acredito, na verdade, que este afastamento da Michelle tem um pouco daquelas alegações que nós já trouxemos aqui, tanto no canal, aqui, na minha análise aqui, no Carlito Neto na Fórum, quanto nas minhas participações na Fórum 11h30, onde a gente traz que talvez o Valdemar esteja tentando utilizar a Michelle ali
para desestabilizar o clã Bolsonaro. Por quê, Carlito? O Valdemar sabe que a Michelle não se dá bem com o Flávio, que a Michelle não se dá bem com o Eduardo, que a Michelle não se dá bem com o Carlos, e que a Michelle tentar tomar esse lugar de protagonismo, como ela tentou fazer alguns dias atrás, geraria um incômodo no clã Bolsonaro. Dito isso sobre a Michelle, era notório que essa história de que o Flávio foi lançado candidato com o aval do pai, mas supostamente sem a participação da Michelle, geraria ou traria de alguma maneira algum tipo de incômodo para a ex-primeira-dama. O motivo? Ela estava tentando se vender como uma líder, como uma pessoa que estaria à frente de ações importantes dentro do PL, como uma pessoa que poderia mudar o futuro do partido, inclusive com articulações que só ela veria. E aí tentou atrapalhar as negociações que estavam em andamento lá no estado do Ceará, está atrapalhando um pouco das negociações que estão em andamento no Distrito Federal, está atrapalhando as negociações que estão em andamento também lá no estado de Santa Catarina. Basta lembrar que o Bolsonaro avalizou a candidatura do próprio filho, o Carlos Bolsonaro, para o cargo de senador lá em Santa Catarina, porém, segundo a própria Carol Detone e a Ana Carolina Campaiolo, a Michelle estaria articulando de uma maneira diferente, né, no que diz respeito ali a apoio para o nome ao Senado lá em Santa Catarina. E aí o que aconteceu? A gente viu que o Flávio Bolsonaro recuou, depois ele recuou do recuo, porque ele disse que era candidato, mas que tinha um preço. Que se tirasse ali o Bolsonaro da cadeia, se votasse anistia, ele abriria a mão da candidatura. E eu falei, inclusive, aqui na própria revista Fórum, que esse era um preço muito barato para o Centrão talvez pagar o Flávio Bolsonaro, que a estratégia do Flávio foi completamente atabalhoada. O Ciro Nogueira veio a público, inclusive, disse que é um grande amigo do Flávio Bolsonaro, que se pudesse escolher, evidentemente, apenas por afinidade e por amizade, com certeza ele escolheria o Flávio Bolsonaro como seu candidato para 2026, mas que como a política não é feita apenas de afinidades e de amizades, mas sim de pesquisas eleitorais, de agrupamentos, de estratégias, de composições, não seria correto neste momento encampar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Traduzindo, o Centrão já descartou o Flávio Bolsonaro e como a gente já vinha citando aqui há meses, a tendência é que o Centrão acabe chutando de vez a família Bolsonaro, porque neste momento eles mais atrapalham o Centrão do que ajuda. Por que, Carlito, você está dizendo isso? Porque na prática, meu amigo e minha amiga, tudo aquilo que a gente viu no passado, por exemplo, Bolsonaro construindo, Bolsonaro liderando, caiu por terra. Bolsonaro está preso, ele não consegue falar com a sua base eleitoral. Apesar de algumas pesquisas ali, como a gente viu, a pesquisa Atlas Intel e a pesquisa, qual foi o outro instituto, meu Deus, que fez, se não me falha a memória, foi o Instituto Paraná Pesquisas, né, se não me falha a memória, trazendo ali dados de pesquisas sobre o pleito de 2026, né, previsão com o Flávio candidato, ou pré-candidato neste momento, ele poderia chegar a ter entre 20% e 25% dos votos. E isso é um bom portfólio eleitoral. Só que a estratégia está mal conduzida. Eu tenho visto, inclusive, o Eduardo gravando um vídeo nas redes sociais desesperado, dizendo que a opinião pública está manipulando o eleitorado, que assim como aconteceu com o Bolsonaro em 2018, agora o irmão dele teria chance. Deixa eu só dizer uma coisa para você, Eduardo, que você está esquecendo de citar para o eleitorado. Nesse momento, o eleitorado já sabe que, além do seu pai ser um bandido, ladrão, seu irmão também é um bandido, ladrão. Roubou dinheiro de rachadinha, com testemunha, inclusive, confessando esse depoimento, o próprio Queiroz também confessando isso em depoimento. Então, o Brasil entendeu que vocês blefaram. E o que está ficando cada vez mais claro é o desespero. Por quê? O que vocês tinham, de alguma maneira, para tentar utilizar para barganhar algo dentro do cenário político era o eleitorado. Até quase engasgou aqui, né? Mas, aparentemente, esse eleitorado vai ser dissipado, vai ser dizimado, vai ser dispersado pela falta de organização de vocês. E aí não adianta o Ciro Nogueira gritar, não adianta o Tarcísio gritar, não adianta vocês gritarem, porque na prática, meu amigo e minha amiga, o presidente Lula está fazendo um bom governo. Hoje fez um anúncio importante, inclusive em um pronunciamento, falando sobre a questão da não ter mais necessidade de se ter aulas de autoescola para poder tirar a carteira de motorista, e revelou também que está em discussão com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é ministro também do governo do presidente Lula, a possibilidade da viabilidade, né, para ficar bem redundante e bem claro, de se criar uma linha de crédito, se facilitar o financiamento de motos para pessoas que trabalham com entrega, para pessoas que trabalham com a moto. E se isso acontecer, vai ser assim um gol de placa, porque além agora dessa situação envolvendo a não obrigatoriedade mais da autoescola para o indivíduo tirar a carteira de motorista, já baixa o custo para o trabalhador.
a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, a discussão sobre o fim da escala 6x1, que vai dar mais descanso para o trabalhador, a possibilidade da tarifa zero também no transporte público, que o governo está estudando, mais essa possibilidade de o trabalhador ter acesso a um transporte para executar o seu próprio trabalho. Tudo isso gera esse desespero. Não estranhe se vários veículos que não têm credibilidade começarem a apontar aí que o Flávio ganha do Lula até no primeiro turno, que o Lula tem 70% de rejeição, mas isso não muda o fato que acontecerá provavelmente no primeiro turno de 2026, se tudo continuar como eles estão fazendo. Porque se o Flávio continuar fazendo o que ele está fazendo, se o Eduardo, o Carlos e o próprio clã atuando em conjunto continuarem fazendo o que estão fazendo e dividindo ainda mais a direita, em específico dividindo o Centrão, a tendência é que o presidente Lula vença a eleição no primeiro turno de 2026 e nós possamos comemorar o governo Lula 4, marcado por avanços no Lula 3. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Deixa aqui o seu comentário sobre essa suposta traição do Tarcísio, que na frente do bolsonarismo diz que não, a gente vai apoiar sim o Flávio é um querido, o Flávio isso, o Flávio aquilo, mas nos bastidores já revelou para aliados aqui no estado de São Paulo e no nível nacional, no que diz respeito à discussão política, de que ele não vai se empenhar para encampar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fora se você não é inscrito ainda. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!